Queridos, tudo bom? O que acontece? Eu sou a pessoa que geralmente quando eu tenho algo para fazer, alguma imersão, algum curso, eu gosto de perguntar, gosto de pesquisar antes de dar lugar. Perguntar pra gente que já fez. E eu sou dessas também que busca na internet. E eu percebi que o método CIS, que foi o que eu fiz, as pessoas me manifestaram, buscaram aqui. Só que eu fiz Moriá em 2020 e foi bem o ano da pandemia e o meu canal também nem estava ativo, eu não dei lugar aqui. Tô até aqui com o meu certificado da Estância Paraíso 2020, queridos, antes da pandemia. Resolvi dar lugar, resolvi compartilhar com vocês, que eu tava com minhas anotações, e eu falei assim, vou manifestar aqui com vocês, tá bom? Como que foi, o que aconteceu, se foi bom, se eu recomendo, tá bom? Vamos dar lugar? Eu participei da Estância Paraíso, Moriá. Lá na Estância Paraíso tem outros, né? Tem Renovo e tal, mas eu participei de Moriá, que são 3 dias. Em fevereiro de 2020, antes da pandemia, eu deixei de estar num casamento, sofri por isso, mas era a minha única oportunidade. Fui com 2 amigas, fomos pra lá e foi assim, maravilhoso. Eu lembro quando eu voltei, eu sou dessas, quando eu volto falando pra todo mundo que eu vou vendo. Falei, gente, vocês precisam fazer, foi maravilhoso. Chorei 300 litros, renovei. Pra mim valeu muito a pena e não sei o quê. E aí eu tava lendo as anotações. Minha letra tá só pela misericórdia. Ó, anotação aqui, ó, cadê, ó? Aí tem esse caderninho aqui também, que eu faço algumas anotações. Inclusive tem anotação de Dunamis, que eu participei. Tava lendo aqui, ó, EBJ na Debras, Dunamis 2015. Aí vi um evento que eu participei de mulher na Bola de Neve, Dunamis 2016, Dunamis 2017, NS, 8º Encontro Nacional de Solteiros, com Douglas Gonçalves, tem várias, e tem Moriá, 22/2 de 2020, tem algumas anotações. Então Moriá, vamos lá, o que seria exatamente Estância Paraíso e Moriá? Estância Paraíso fica em Minas Gerais. Eu não lembro tantos detalhes, eu sei que fui de avião e depois a gente tem que pegar um carro, um Uber. Como eu fui com uma amiga, nós dividimos o Uber até o local. Um lugar de mato, eu tava com um pouco de medo, não vou mentir pra vocês. Estância Paraíso, Retiro, o que a gente já imagina? Mato, bichos, insetos, cobras, largatos, etc. Mas eu falei assim, eu vou porque tô precisando. É sempre muito bom a gente mergulhar em autoconhecimento, em ouvir, em dar uma segurada, em poder se curar mesmo, né? E eu já tô nesse processo já faz um tempo, já fiz veredas, fiz mulher única, venho estando num processo de confronto com força já faz um tempo, mas eu queria muito fazer Estância Paraíso, que eu já tinha ouvido geral falar, geral comentar, eu falei, eu quero fazer, vou investir, tem que investir, né, querido? Tudo na vida a gente tem que pagar um preço, investir, e aí tô aqui, ó, que lindo o meu diplominha, e eu tenho meu chaveiro também, meu chaveiro tá lá na porta, eu não vou pegar pra vocês, já vou começar, ó, confirmamos e alegramos com ao mais que vencedor, no caso vencedor, a sua libertação em Cristo Jesus como Senhor. Declaramos a Deus toda a honra, louvor e glória por todas as ministrações e palavras que o Espírito Santo operou em sua vida, porque ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei, se alimente da árvore da vida, como também do maná que se encontra no paraíso, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre ele está escrito seu novo nome, a qual ninguém sabe, exceto aquele que recebe. Farei de ti coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairás. Gravei também sobre ti o nome do meu Deus e a nova Jerusalém, e o vencedor se entrar comigo no meu trono, assim como Jesus venceu e se sentou com o Pai. Amém. Eu já vou primeiro, antes de compartilhar as anotações, tá? Eu já vou logo para a polêmica. Dentre lá o chamado do Moriá, tem tipo um momento que a gente tem uma ficha para preencher com algumas questões e depois a gente é chamado para uma salinha para a gente ter uma conversa. Não tem nada de diferente. Você senta na salinha e você vai conversar sobre a ficha que você preencheu e sobre a sua vida de um modo geral. E aí eu anotei aqui, vou já começar com a parte mais polêmica. Eu anotei aqui, cadê? Que eu fiquei até com vergonha. Você vê que Moriá foi tão forte na minha vida que em vários momentos eu fico ouvindo o que Deus usou lá. Eu anotei dela, a irmã Tatiana, para falar comigo. Então, a minha sala de atendimento foi no sábado, dia 22/2 do ano 2020. Eu anotei aqui, eu fiquei das 17h30 até as 19h20. Quase 2 horas. Nem todo mundo tem isso, viu, gente? Aqui comigo o negócio foi pesado. Só Deus. Eu já conversei com outras pessoas que não foi tão intenso e pesado quanto comigo. Tinham 2 pessoas na minha salinha. Então tinha essa irmã Tatiana, que foi com quem conversou comigo. Era uma psicóloga, mulher preta, retinta.
e tinha uma outra irmã branca que ela ficava mais intercedendo. Então eram duas mulheres. Eu entrei, ela estava com a minha ficha, a gente começou a conversar, assim, normalmente, uma conversa. E aí foi interessante, conforme conversou, eu aproveitei para me soltar bem. Eu já estava com algumas curinhas, né? Já tinha alguns negocinhos, mas eu aproveitei para falar bastante. E eu falei das minhas questões de ser cristã desde sempre, que eu fui criada praticamente na igreja, né, já ia para a igreja pequena, e com 10 anos eu comecei a congregar na Assembleia de Deus, que depois eu saí, fui para a igreja que eu estava congregando em São Paulo, Batista do Povo, e eles até conhecem, né, o pessoal conhece lá a Batista do Povo, e aí conversando e tal, e aí falando dessa questão de casamento, que eu já tive várias dúvidas, uma hora que eu queria, uma hora eu não queria, que filhos não queria, que eu via que filho era sinônimo de sofrimento, que filho isso, filho aquilo. Aí foi interessante, conforme eu fui falando com ela, ela pegou e falou assim, eu até anotei, deixa eu ver, ó. Olha o que eu anotei, vamos lá. Não existe minha vontade, é a vontade do Senhor. E a vontade do reino vai muito além do que eu posso imaginar. Aí, né, meu nascimento. Foi realizada oração para expulsar todo tipo de pensamento e posicionamento fora da palavra de Deus. Minhas palavras... Aí ela, olha só o que ela falou para mim. Ela falou assim, ó, com as suas palavras, elas não condizem com as palavras de uma mulher cristã. Aí ela falou, ó, aí eu anotei aqui, eu preciso voltar à história original que o Senhor sonhou para mim. Olha só o que eu anotei aqui, ó, mulher foi feita para gerar, e quando me posiciono contrário a isso, o reino das trevas que está vencendo e não o reino de Deus. Preciso morrer. Antes de desejar ser a mulher de Provérbios 31, ela falou para estudar as mulheres da Bíblia, para aprender com elas. Enfim, algumas coisas que ficaram bem pesadas para mim. Quando ela falou assim, olha só, a forma como você está conversando comigo, por mais que você falou que está na igreja desde sempre, que nunca se desviou, que nunca se afastou, mas não condiz com uma mulher cristã. Isso aí para mim pesou. Porque às vezes a gente tem orgulho, nunca fui pra balada, nunca isso, nunca aquilo, tô na igreja, né, procuro andar de forma adequada, certinha, o mais correto possível, apesar de ter várias falhas, várias questões. Mas ela falou assim, a sua fala não condiz com uma mulher cristã. Aí eu tentei justificar de várias maneiras, né, mas não deu bom não. E eu já tinha feito Mulher Única recente, então eu já tinha sido bem quebrada. 2019 eu tinha feito Mulher Única, e aí 2020 eu vou pra Moriá. E quem me conhece sabe que por muito tempo eu falei da questão da maternidade. Desde que eu me entendo como gente, eu sempre falei, gente, não quero ser mãe, não quero ter filhos, não é meu chamado, filho dá muito trabalho, não tenho esse talento, não tenho esse ministério, Deus abençoe quem queira. E eu levantava essa bandeira com força, não vou ser mãe, não quero ter filhos. E foi fazendo Moriá que a minha mente... Não é assim que eu, meu Deus, que vontade de ser mãe, que vontade de gerar, não é isso. Mas eu entendi o porquê que eu não queria ser mãe. Tem mulheres que optam por não ser mãe e tá tudo bem. Tem mulheres que optam por ser mãe e tá tudo bem também. O problema é que a gente precisa entender algumas raízes. Por que você tem certo pensamento? Por que você tem certa atitude? Ainda mais nós, né, eu, sendo cristã, tendo a Bíblia como base de tudo. Aí beleza, conversando com ela, ela me perguntou. Hoje eu tenho muito mais entendimento estudando, né? Na ocasião eu não tinha tanto esse entendimento, mas ela me perguntou como que tinha sido a gravidez da minha mãe, se eu tinha sido uma filha desejada, como que tinha sido a questão do próprio parto, do nascimento. Ela fez várias perguntas. Graças a Deus algumas coisas minha mãe já tinha me falado. A minha mãe sempre falou, eu não fui uma filha planejada, né? Eu já até compartilhei aqui com vocês. Então já começa por aí que não fui uma filha planejada, eu vim. E minha mãe sempre compartilhou que meu parto foi parto normal e foi parto de sangue. Minha mãe falou que a médica parecia que estava com um demônio, que foi uma luta no dia do meu nascimento, que ela sofreu muito, foi uma dor assim surreal. E estava previsto para eu nascer dia 7/8 de 90. E, queridos, desculpa, eu acabei nascendo dia 8/8, nasci aos 25 minutos e eu amo, acho super digno, assim, 8, amo dia 8. Inclusive hoje é dia 8, dia da mulher, tô gravando aqui. E eu entendi que Deus quis que eu nascesse dia 8. Os médicos, o geral, falou, vai se nascer dia 7. Deus falou, não, vai estar nascendo dia 8. E se Deus quis é o que importa. Por isso que 8 é meu número preferido. Ainda não é 8, é 8/8. Desculpa. Nasci dia 8, então no meio com essa questão. E para todos os efeitos eu ia ser um menino.
Meu nome é ser Cláudio, inclusive, Claudinho. Tem até uma carta que a minha irmã faz. Ai, pra minha mãe eu vou ser Claudinho. Então você já vê várias questões. Como minha mãe já tinha uma filha mulher, mas, né, adolescente inclusive, a tendência é desejar um filho. E como quando foi pra fazer lá o exame não deu certo comigo, acabou não sabendo o sexo, então eu ia ser um menino. Tanto que meu enxoval foi amarelo e verde. Cores bonitas também. Não tem muito essa questão de cores, mas não quis comprar nada rosa ou lilás, mais voltado para questão de ser mulher, porque não sabia se ia ser mulher. Na verdade, estavam achando mais que ia ser menino. Aí então meu nome ia ser Cláudio. E depois eu nasceu Cláudia. Então vamos só colocar o A, Cláudia. E é interessante que se você vai pesquisar o significado do nome, fica a dica aí, vocês pesquisem. Faz todo sentido. Então, resumindo, ela falou assim, ó, foi pro seu subconsciente, foi pro seu inconsciente, questão de parto, dor, sofrimento. Não quero. Então, por isso que já foi gerada em mim essa questão de não querer ter filhos. E eu sempre tive muita aversão à dor. Ai, não quero nada que tenha dor, eu quero. Eu tô fugindo, né? De injeção, tudo que você puder imaginar, sempre tive muita aversão à dor. Por conta dessas questões, aí faz total sentido. E aí eu lembro que eu tive até aqui uma anotação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Falando do ventre. Ai, depois eu vou ler aqui pra vocês, mas eu sei que ela falava da questão do que a mãe sente, do que a mãe transfere tudo pro bebê. E na ocasião eu não sabia nem o nome, mas estudando psicanálise, a psicoembriologia fala que tudo que a mãe sente, que a mãe fala, vai pro bebê. Tanto coisas boas, quanto coisas ruins. E uma vez que eu já não fui planejada, imagine os medos e desafios da minha mãe comigo. Ela já tinha uma filha que já era adolescente, já tinha um tempo que ela não estava, né, dando lugar na gravidez, aí venho eu, tudo bom? Então várias questões passaram pela cabeça da minha mãe, pelo sentimento dela, e foi pra mim. Então eu entendi dessa questão de não ter desejo e vontade de gerar filhos fazendo Moriá. E aí ela comentou comigo que a gente tinha que fazer uma oração para eu sair do trono, que realmente eu sempre fui uma pessoa bem independente mesmo, de ter palavras, sou assim, pronto, acabou, penso assim, acabou, não voltei, acabou, entendeu? E ela falou, você precisa sair do trono. Então eu lembro que ela fez a oração, sai do trono, deixa Deus reinar, deixa Deus tomar conta. Você não é cristã, você não fala, você não louva, né? Que você confia, que você toma conta, que ele toma conta, que ele decide, não sei o quê, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Mas então, falar e cantar é uma coisa, na prática é outra. E até uma frase que ela falou, que sempre fica na minha mente, tipo assim, ela fala assim, você fala que confia, mas você não confia. E você sabe que desde que eu saí de São Paulo, que eu falei que ia viver pela fé aqui em Floripa, direto vem essa palavra pra mim, você fala que confia, mas você não confia. E aí vem até, tipo, você canta que confia, mas você não confia. E é tão real isso, e é tão doido a gente confessar e falar isso, porque quantas vezes a gente não canta, a gente não ora, a gente não fala, eu confio, não sei o quê. Só que a gente não tem coragem de se lançar. A gente confia naquelas, né? Vou dar aqui meu jeitinho. E vira e mexe, eu tenho tentado dar meu jeitinho e eu tenho que confiar. É desafiador. E aí, então eu tô compartilhando um pouquinho já, falando da sala, que a gente não pôde gravar, perguntei se podia gravar, porque Dunamis pode, não pôde, então foram quase 2 horas de muito choro, oração, conversa, e eu entendi muitas coisas, conversamos muitas coisas, mas isso foi só a sala que pra mim já foi assim, surreal, foi pesado, saí inchadona de lá. Teve um momento que a gente, depois das ministrações, a gente teve que ficar em silêncio, eu não podia falar com ninguém. Era para ir pro quarto só falar com Deus. Aleluia. E às vezes é tão importante isso, às vezes a gente só ficar em silêncio, às vezes a gente tá com tanto barulho, tanta questão, às vezes a gente só precisa ficar em silêncio para deixar Deus ministrar nos nossos corações. A gente ganhou lá um negocinho para plantar, para mexer lá no negócio de uma sementinha lá, um algodãozinho que era pra vida, pra gente cuidar da nossa vida. Era tipo um potinho com uma sementinha que a gente chamava de vida. E não podia perder, não podia esquecer, porque tipo assim, era pra gente cuidar da nossa vida. E aí você sabe que refletindo que a gente precisa cuidar da nossa vida mesmo, né?
E às vezes a gente perde tanto tempo olhando a vida do outro, cuidando da vida do outro, e a gente esquece de cuidar da nossa vida, do nosso vasinho. Então algumas reflexões, alguns insights que eles concederam pra mim, que talvez lá eu não entendi tanto, mas aqui eu entendi. Aí eu anotei, fiz algumas anotações. Olha só, sábado de manhã, pastor Natanael falando sobre paternidade, o modelo do céu. E aí ele coloca, né, lá a referência Hebreus 8, do 1 ao 7. E vou só compartilhar algumas coisas com vocês. Ó. Somos pessoas individuais. Independente da quantidade de irmãos que temos, somos filhos únicos. Quanto mais conforto, mais distante do propósito. Olha isso aqui. Felicidade não é ausência de sofrimento. O que revela a essência são os frutos. Satanás quer matar os escolhidos no ventre, pois ele não quer que o escolhido saiba o poder que ele tem. Nossa, vamos lá. Aí fala aqui, né? Influência genética, 30% dos pais na infância, 70% dos pais na fase adulta e 30% para aprender com o meio. O que tenho medo é o que me acontece. Tem até aquela palavra de Jó, né? O que eu temia me aconteceu. Eu sou aquilo que faço quando sou pego de surpresa. A terra precisa funcionar como o céu funciona. Que é aquilo lá, trazer o reino para o céu desde agora. O povo quer sempre maranata, mas a gente esquece que é aqui que a gente tem que fazer os corre para depois a gente, entendeu? Ir para a nova terra. Muitas palavras mal proferidas podem prender o indivíduo em uma camisa de força existencial e pode fazer com que este adote um comportamento de comodismo. Nós nos acomodamos nas palavras que foram lançadas. Nossa, isso é tão forte. Preguiçosa, lenta, tonta, devagar, parada, solteirona. Qualquer tipo de palavra que foi lançada, a palavra tem muito poder. E principalmente a palavra dos pais, de líderes. E muitas vezes a gente se acomoda nessas palavras e a gente fica acomodado. E pessoas acomodadas já sabem, né? Fica lá no conforto e fica vivendo. Deixa eu ver quem mais. Aquilo que as pessoas mais odeiam em você é o que Deus mais ama em você. Ninguém nasce de forma sobrenatural para viver de forma natural. É que a gente não para às vezes para refletir o que é o nascimento, né? Que é realmente algo lindo e sobrenatural. Só pode curar espiritualmente de quem sou livre emocionalmente. E olha isso aqui, ó. Problema de adulto é problema de criança não resolvido. Muito, muito forte. Muitas vezes o que não quero ser aponta para o que Deus quer que eu seja. Voltar ao lugar da ferida para consertar. A gente só dá o que a gente tem. Não somos nós quem queremos ser filhos. É Deus quem insiste em ser pai. E aí ele coloca, né, Vargas? Aí tudo falando sobre a questão da paternidade. E depois vem o assunto, ó. Pastor Arnaldo, cunhado da Zenete, falando sobre perdão, né? Perdão. E aí ele coloca a base, né? Mateus. Perdoar é perceber pacientemente a ofensa permitida por Deus para o seu bem. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Perdoar é uma decisão individual. Perdoar é entregar a ofensa imediatamente a Deus. Perdoar é repetir com o próximo o gesto de Deus para conosco. O Senhor trabalha com direção, o diabo trabalha com sugestão. Perdoar é oferecer amor, mesmo quando não há motivos para amar. Enfim, ele vai trazendo vários assuntos sobre perdão e ó, por que não perdoar é perigoso? A falta de perdão dá ao diabo o poder de deprimir a pessoa e a depressão pode levar à morte. Perdoar é poder visitar o passado e voltar ileso. Deixa eu ver quem mais aqui que tem. Aí tem aqui sábado de noite com a pastora Débora, que é a esposa do pastor Arnaldo. Morte que traz vida eterna, Romanos 5:21. 3 palavras: atitude, coragem e determinação. A minha atitude é a caneta que escreve a minha história, Romanos 6:6. O pecado eu escolho, mas as consequências não.
Né, arrependimento, mudança de atitude, vem lágrimas também. Remorso, sentimento de culpa. Não há mudança, a pessoa volta a pecar novamente. E aí o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E aí tem outras coisas aqui no domingo, ó, falando de orgulho, ministração da pastora Lídia. A dor da cura é maior que a dor da ferida. Não tenha dó de você, não se justifique nem transfira a culpa para o outro. Tenho que resistir ao diabo para fugir da tentação. Impostar. Nem eu estou entendendo minha letra aqui, gente. Impostar. Tá falando que tem que morrer o orgulho. Aí ele vai dando exemplos aqui, ó, falando de Moisés. Falando de Moisés na piedade, Pedro no orgulho, Davi na hipocrisia, Naamã na duplicidade, falsa modéstia, Saul, justiça própria, Caim e fariseus. Enfim, vai dando alguns exemplos aqui. Deixa eu ler mais aqui pra vocês. Olha que forte isso aqui. Pare de correr atrás daquilo que já chegou. É a ministração do pastor Jair, ele foi ateu até os 40 anos de idade. Você não tem que querer sentir, você tem que decidir. Crescer e obedecer. Andar com Jesus existe renúncia e morte. Temos o livre arbítrio no sentido de escolher entre o caminho estreito ou o largo. O caminho estreito exige renúncia e morte, ou seja, é difícil e complicado. Meu coração e sentimento é transformado a partir da obediência. Aí tem aqui, ó, pastora Débora. No domingo também, arrependimento. Você vê que vem várias ministrações e muito louvor e ministração. Quem não curte louvor e ministração tá perdido. É que eu sou a pessoa que eu gosto. E aí eu me envolvo, dou lugar. E aí esses dias a gente fica sem celular, é tão bom. Eu acho que a gente precisa sempre fazer alguma coisinha dessas. Aí falando de... A pastora Débora falando de raiz de iniquidade. Ó, quando está preso nas raízes, só se movimenta, não sai do lugar. E isso sim gera cansaço. Aí ela coloca raiz iniquidade, caule rebelião, folhas maldição, fruto pecado. Iniquidade é tudo que prevalece contra os princípios de Deus. Pecado não é iniquidade, é ação, desobediência, transgressão da lei. A que semeamos hoje fará muita diferença para a nossa descendência. Pecado não confessado é um segredo guardado entre você e o diabo. Olha só, essas partes são bem... Olha lá, primeira etapa que ela vai falar. Antes de nascer, tudo o que passou no ventre fica no seu inconsciente, foi aquilo que eu falei. Você é aquilo que você pensa. Provérbios fala isso. Segunda etapa, ataque no ventre. Quando tem o aborto, entrega o sangue a Moloque. Próximo filho, o espírito da morte vai sondar, pois o ventre foi túmulo. Tem de orar para a libertação. Olha que forte, isso aqui para mulheres que, né, tiveram essa questão do aborto. Terceira etapa no momento de nascer, é uma guerra de Satanás. Quarta etapa na infância. Criança abusada, adulto anulado. Palavras são semente. Todo ser humano precisa de 3A. Amor, aceitação, aprovação. Rejeição é ferida na alma. Traição é para os fracos. Quem é forte não troca um presente de Deus por uma oferta do diabo. Deus não destrói uma família para construir outra. Enfim, essas daqui foram as anotações que eu fiz. Então foi sábado, domingo, segunda, ó. Segunda, 24/2. Satanás não trabalha com o presente, ele traz o passado para o presente. Pastora Zenete. Agora olha que forte isso aqui, ó. Satanás não persegue um nome, ele persegue o propósito que Deus tem contigo. E aí coloca aqui de novo, ó. O inconsciente está ligado com o ventre da mãe. Se durante a gravidez a mãe passar medo, insegurança, vai para o inconsciente do bebê e ele cresce com esses sintomas. E aí agora tudo faz sentido, porque a psicoembriologia fala exatamente isso. Que tudo que a mãe sente e passa vai para o bebê, coisas boas e coisas ruins. E aí o bebê, do 0 aos 7 anos, a criança não tem filtro. Eu venho aprendendo sobre isso e eu falo que acontece na infância não fica na infância. Então, o que eu entendi? Que muito dos meus comportamentos e da minha forma de falar e agir foi por conta de uma infância, muitas vezes com falta de referência ou com referências que a minha mãe fez o melhor que ela pôde, porque ela também não teve, que é aquilo, e a gente tem uma tendência de ir repetindo. A minha mãe não teve, ela reproduziu
pra mim e pra minhas irmãs. A gente também não teve, a gente, se vier a casar e ter família, tende a reproduzir. Se de repente não casar e não tiver família, tende a viver a vidinha. A gente, aí Jung fala, né? A gente vai vivendo e depois fala, foi o destino. Ou muitos cristãos falam, Deus quis assim, Deus não preparou, Deus não fez, Deus não sei o quê. E eu entendi que Deus já fez. A Bíblia está aí com todas as promessas. Deus já nos deu vida, nos deu abundância, nos deu alegria, nos deu saúde. Qual que é o nosso problema? A gente fica sempre acomodado e não age, não faz. Fica, mas acho que não é. E fica lá, sentado, parado. Deus já fez, Deus já realizou, Deus já concedeu. O que a gente precisa fazer? Tomar posse e agir. Só que não é tão simples assim, porque a gente ouve a palavra, a gente ouve o louvor e tomo posse. Não é simples assim. Se tem trauma, se tem raízes, se tem questões, precisamos de cura. E o processo de cura é um processo longo, ainda estou nele, envolve renúncia, envolve jogar por terra o orgulho, envolve vulnerabilidade. Deus falou para mim que eu tinha que ser mais vulnerável. Então envolve muitas coisas. Não é fácil, é ultra desafiador. Mas aí a gente também tem que escolher. Você quer ficar vivendo a vidinha que você estava vivendo, que você não estava bem, não estava feliz, apesar de ter momentos de alegria, de sorriso, que eu sempre fui essa pessoa, mas não estava vivendo de forma plena e abundante. E Cristo, Ele nos prometeu uma vida plena, abundante. Só que para a gente ter essa vida plena e abundante, a gente precisa pagar o preço. Isso que eu venho entendendo também. Sempre a gente vai ter que pagar o preço, tá, queridos? E aí, trazendo por um exemplo. Se a gente quer ter um corpo saudável, um corpo bonito, a gente precisa se alimentar bem. Então, escolher a alimentação. A gente precisa dormir, que o sono é muito importante. E a gente precisa se exercitar. Isso diariamente, constantemente. Vida espiritual, a gente precisa falar com Deus, que é a oração. A gente precisa ler e meditar na palavra de Deus. A gente precisa louvar. E a gente precisa colocar em prática, né? Porque na hora do trânsito, na hora da briga, na hora da confusão, então a gente precisa liberar perdão, a gente precisa amar. A gente precisa de um monte de coisa que é desafiador, mas a gente precisa. Então a gente sempre tem que pagar um preço. Se a gente não paga esse preço, eu não quero cuidar do meu corpo, não quero cuidar. Uma hora a gente uma hora a conta vai chegar. Quando a gente for mais velho, quando as situações forem ocorrendo, não tem energia, não tem força, não tem. Por quê? Porque a gente não pagou o preço antes. Aí agora a gente vai pagar o preço da dor. De não conseguir fazer, de não conseguir realizar, de não conseguir executar. Então assim, a gente sempre vai ter que pagar o preço. E eu decidi começar a pagar o preço de renunciar, de pedir perdão, de amar, de procurar, de ser vulnerável, de falar que eu era assim mesmo, que eu fazia assim mesmo, mas que agora eu decidi mudar, porque eu entendi as raízes que estavam me prendendo e eu não aceito mais, eu sou uma nova pessoa. Então assim, realmente sou uma outra pessoa, já não é de hoje. Só que a tendência é que eu vou continuar. A mente, uma vez que a mente se expande, a Bíblia fala em Romanos 12 pra gente transformar a nossa mente. Depois que a mente se expande, querido, querida, a gente não para. A tendência é continuar. Recomendo, Moriá, recomendo. Acho que todas as pessoas deveriam fazer. Todas as pessoas deveriam ter essa experiência, porque eu voltei de lá animada, voltei de lá renovada, voltei de lá com boas expectativas. Também morreu a velha Cláudia, morreu a minha... Tantos pensamentos, tantas questões. Tô morrendo ainda, tô sempre matando um pouquinho da minha velha versão e nascendo na versão daquilo que Deus me chamou para ser. Porque Deus tem um propósito com todos nós, queridos, todos nós. Não é necessariamente que a gente precisa fazer tal coisa, mas Deus tem um propósito. Ninguém veio ao mundo por acaso. Ninguém veio ao mundo somente para sofrer, com o canto pregador Lu. A nossa vida é muito preciosa. A nossa vida é um verdadeiro milagre. Às vezes a gente não valoriza isso. A gente fica muito maranata, maranata. Eu era dessas. Maranata, maranata. Hashtag maranata. Isso daí é uma ingratidão com a vida que Deus nos deu. Se Deus nos deu vida, é pra gente viver de forma plena e abundante aqui. A partir do momento que a gente estiver vivendo de forma plena e abundante, o que não significa que não vão ter desafios, que não vão ter levantes, que não vão ter preço para estar pagando, mas a gente precisa viver de forma plena e abundante ao ponto que as pessoas olhem para nossa vida e tenham sede, tenham fome e falem, meu Deus, que vida maravilhosa, apesar do preço que tem que estar pagando. Sempre vai ter. Aí sim a gente pode pensar numa nova terra, num novo local. Mas se a gente não estiver vivendo de forma plena aqui, não vai ter hashtag Maranata. Tá bom, queridos? Foi isso que eu aprendi, é isso que eu venho aprendendo e eu quero compartilhar com vocês. Façam Moriá, invistam, é um valor que vale a pena. A gente gasta dinheiro com tanta coisa e aí, não tenho. Faz as contas de quanto você gasta no mercado, faz as contas de quanto você gasta com roupa, com sapato, com cabelo, com futilidades. Invista em você, invista em autoconhecimento, invista em se conhecer, invista
em saber um pouco mais de você, porque muitas vezes a gente não sabe quem a gente é porque fulano falou, porque ciclano falou, porque sei lá quem disse, e a gente mesmo não sabe o que a gente quer, o que a gente é, porque a gente nem permite ficar em silêncio para ouvir Deus falar com a gente, porque intuição é Deus dentro. Então quando a gente fica em silêncio, a gente permite que Deus fale conosco, a gente permite ouvir a voz de Deus, e Ele está sempre querendo falar conosco. Deus não é religião, queridos. Deus é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é alegria, a gente precisa ser grato. Eu sou grata por ter participado de Moriá, realmente considero que foi necessário, que foi importante, que contribuiu muito na minha mudança de mentalidade. E se eu sou essa pessoa hoje muito mais vulnerável, tem muito a ver com todos os processos que eu venho passando, mas Moriá também foi fundamental. Então façam Moriá. E se vocês acharem interessante, compartilha, curte, comenta, manifesta. Eu tô aqui sendo bastante vulnerável, porque eu entendo que a nossa vulnerabilidade conecta com outras pessoas que talvez também tenham dúvidas, que talvez também tenham questões, talvez tenha, será que eu sou, será que não? Será que esse pensamento é de Deus, será que não é? Mesmo estando na igreja desde sempre. Tá bom, queridos? Fica com Deus e é isso. Façam Moriá, Estância Paraíso, bênção de Deus.